Debate sobre religião e ciência, uma introdução. Esse artigo, né, ele tem apenas 4 páginas, ele é bem introdutório, no sentido de apresentar a questão e também apresentar 4 ou 5 temas que o autor considerou que tem uma certa discussão, né? Claro, muito superficial, é apenas um contato com o tema, mas eu acho muito interessante para a gente ter essa visão, né, do que se fala no artigo. Bom, em especial o autor é o John Polkinghorne, né, eu sou muito fã dele, uma biografia muitíssimo rápida, né, ele é inglês, hoje ele tem 89 anos, foi professor de Cambridge, da área de Física Matemática, né, que é aquela cadeira do Isaac Newton, ele é teólogo também, então aos 48, 49 anos ele deixou a academia, a parte científica e passou para teologia, ele virou capelão da universidade e hoje ele só trabalha com teologia, ou aposentado também, não sei exatamente. Ele é fellow, né, da Royal Society, então ele, do ponto de vista científico, ele é muito reconhecido, trabalhou com física quântica, principalmente, ele tem livros nessa área, e esse KBE é um título de cavaleiro, né, da Real, que ele recebeu. Ele só não é chamado de Sir porque ele foi ordenado antes reverendo. Então ele é do nível aí né, dos mais altos reconhecidos, pelo menos aí pela rainha. Ele ganhou em 2002 o prêmio Templeton, né? Para quem não conhece, o prêmio Templeton ele é um prêmio análogo aí ao Nobel, só que para quem trabalha na interface ciência e religião, ciência e fé, né? O ano passado, se não me engano, foi o Marcelo Gleiser, não precisa ser necessariamente cristão, tá? Então é alguém que trabalha na área de ciências, mas que considera a parte de espiritualidade, essa parte ele relaciona, e aí o cara ganha lá 1 milhão de euros, ganha esse prêmio, e é um reconhecimento muito importante nesse tema, né? Ele tem 5 livros de física e 26 livros de relação ciência e fé. Então ele é uma das referências aí que a gente vai, ao longo do nosso grupo, a gente vai aprofundar um pouco. Não está passando aqui. Bom, ciência, né? Então ciência é o conhecimento, em linhas gerais, é um conhecimento, o conhecimento que é um contato cognitivo com a realidade, né? E, em especial, a ciência é um conhecimento adquirido através de uma investigação feita através de uma metodologia, né? Então, é muito peculiar da ciência o uso do método científico, né? Que basicamente consiste em observar a realidade, questionar a realidade. Então, aqui ele observa sementinhas ali, a planta, um adubo, né? Aqui tem solo, adubo, né? Ele faz uma pergunta em relação a essa realidade, né? Que tipo de fertilizante é melhor para a planta? Ele gera hipóteses, né? Então, hipóteses que vão explicar, possivelmente explicar o que está acontecendo. Então, ele acha que o fertilizante A é o melhor, que vai fazer a planta crescer. Então, ele tem essa hipótese. Ele faz um experimento ou adquire resultados e no final ele tem uma conclusão, ele gera um conhecimento. Então, a partir desse processo, ele gera o conhecimento de que o fertilizante A é o melhor para as condições que ele tem, para as plantas que ele tem e assim por diante. Então, a ciência ela é muito relacionada, principalmente ciências duras, né? Estou falando aí das ciências sociais, é um caso aí mais complexo, mas, de certo modo, né, as ciências duras e experimentais, elas seguem esta linha, ou este método. Além disso, né, a ciência, ela propicia um conhecimento sobre o mundo natural. Então, as premissas, para a gente fazer ciência, né, a gente tem que ter algumas premissas. De que o mundo físico ele é real, ele é ordenado, então a gente tem que ter a premissa de que a gente consegue descobrir o mundo, que existem mecanismos e padrões
de funcionamento do mundo, e que o mundo físico é compreensível, que a gente tem a capacidade, através dos nossos sentidos, de compreender este mundo físico. Né? Então, essas são as premissas. Essas são as coisas que o cientista tem que acreditar antes de fazer ciência. Então, o cientista tem que ter essa fé, tem que aceitar isso, né, de que o mundo ele é real, ordenado, existe né, e que é possível compreender o mundo. A ciência, eu considero que é um empreendimento, um dos mais bem-sucedidos empreendimentos culturais humanos, né? Então, é uma área, né, em que gera o conhecimento. E, no fundo, né, o que os cientistas querem é chegar perto da verdade, né? Então, ou busca a verdade ou a verossimilhança. Então, saber se aquilo é verdadeiro do ponto de vista científico sempre é complicado. Então, a gente sempre se aproxima da realidade. Então, por isso a palavra verossimilhança, né? Mas o que o cientista sempre almeja é entender a realidade na sua verdade, digamos assim, né? A gente assume que existe uma verdade e que a gente quer entender aquela verdade. O que a ciência estuda? Então, o mundo físico, né? Os seres vivos em geral. Não vou entrar em detalhe, a gente pode discutir um pouquinho depois. Para que serve a ciência, né? Então, o Polkinghorne, ele cita na página 1, obter uma compreensão precisa de como as coisas acontecem, né? Importante aqui a palavra como, porque a palavra como, porque ela tem a ver aí como, quando a gente vai falar de teologia, que a teologia é o do porquê das coisas, então a ciência é o do como, dos mecanismos, né? Então, a ciência, por exemplo, ela vai estudar, por exemplo, como que um gelo derrete no sentido molecular, energético, né? Como que as coisas se misturam, como que existem mudanças físicas, né? As mudanças químicas, por exemplo, uma combustão, o que é necessário para ter fogo, né? O que é o fogo, né? Como que funciona, como que uma banana ela apodrece no sentido, né, de mudança, o que acontece numa reação, né? Então, como as coisas funcionam do ponto de vista físico, químico, biológico e também aí nas ciências sociais, tá certo? Na mesma introdução, né, do artigo, o John Polkinghorne, ele não cita a religião especificamente, ele já vai direto para a teologia, né? Mas a religião, ou pelo menos o conceito de religião, ela é interessante para a gente, porque ela é, academicamente, o objeto de estudo. Então, dificilmente você vai achar um livro ou um artigo que diz assim, a relação entre ciência e fé. O nome do nosso grupo é esse, porque a nossa religião é, digamos assim, né, o cristianismo, a fé cristã. Mas do ponto de vista acadêmico, não existe a fé cristã, existe a cosmovisão cristã, existe a religião, existe a teologia. Então eu trouxe para nós um conceito de religião, tá? Não é o único, existem vários. A gente até pode discutir isso aí, se for o caso. Mas conjunto de crenças e práticas ligadas ao núcleo da cosmovisão de uma pessoa, né? Tem algumas definições que incluem aí a relação com um ente transcendente, né, transcendental, na definição, outros não põem. Tá? E, no geral, a definição de religião, ela muda de religião para religião, às vezes, dependendo da religião, considerar uma coisa ou outra, mas essa é a definição que eu peguei do dicionário. Pessoal, eu queria aproveitar mostrar para vocês, né, se vocês tiverem aí uma verba e quiserem investir agora, neste dicionário aqui, tá? Dicionário de Cristianismo e Ciência.
No final eu coloco a figura dele. Ele vale muito a pena. Eu acho que é um investimento aí inicial muito bom. Então eu peguei essa definição do dicionário. Bom, o Polkinghorne ele fala da teologia, né? Então, o que seria teologia? Algumas ideias aqui, né? Fé em busca de entendimento, então uma ideia de Anselmo de Cantuária. Teologia como um discurso sobre Deus, né? Então, se a gente pensar aí nos radicais gregos, tel e logia, né? Tel é Deus, logia é o estudo, etc. Então, seria, em termos muito simples, o estudo de Deus, discurso sobre Deus. Em modo mais aprofundado, né, para nós cristãos, articulação do conteúdo do Evangelho de Jesus Cristo ao contexto de uma cultura particular. Base em atos revelatórios de autodesvelamento divino, né, então ele usa esses termos aqui no artigo. E a teologia ela trata, ou pelo menos, né, lida de alguma forma com as questões de por que os eventos ocorrem. Então aqui, né, ele monta, o autor, o John Polkinghorne monta na introdução essas duas visões, de que a ciência ela trabalha com o como, os mecanismos da realidade, e a teologia ela vai no caminho das questões do porquê, de propósito e sentido, né, algum sentido da realidade. E aí ele começa a falar sobre a relação das duas, de ciência e de teologia. O que elas têm em comum? Tanto a ciência quanto a teologia, elas buscam entender, buscam a verdade. Tá? Então, elas têm como pressuposto que a verdade existe e que elas, né, querem chegar nesses termos. Então, como eu já adiantei para vocês, a ciência vai tratar dos processos, que vai se responder o como, e a teologia, os porquês, né, os significados dos propósitos, temas metafísicos, sobrenaturais, transcendentais. Né? E aí, o leitor, né, ele se preocupa com isso, o leitor poderia imaginar, ora, se a ciência trata do como e a teologia do porquê, são duas áreas independentes. Elas não têm contato. Né? Onde que tem o contato? E se uma está muito definido que ela trabalha com o como, e outra está tudo definido que ela trabalha com o porquê, onde que teria, né, o contato entre a ciência e fé? Então, esse modelo que eu estou apresentando para vocês, ele é o modelo da independência, ou também conhecido como magistérios não interferentes ou magistérios não sobrepostos. A gente vai ter um encontro, pessoal, que a gente vai falar só sobre esses modelos. Tá? Mas para essa reunião, basta que a gente entenda que são esferas da realidade que elas não têm conexão. Então a ciência é uma coisa, fé é outra, elas não tratam do mesmo assunto, né? E está tudo bem. Isso é muito comum, essa visão de independência é muito comum entre cientistas, e é comum também em cientistas crentes, porque é um modo que ele tem de não gerar um conflito. Né? Na cabeça dele, do cientista crente, às vezes é a posição mais cômoda, é dizer que a ciência e fé são independentes, porque aí ele não precisa não precisa lidar com um conflito, possível conflito que ele possa existir. E também tem um artigo tem um artigo feito por um pessoal ali de Cascavel, olha só. Eles fizeram um questionário e tentaram definir qual era o perfil dos professores de biologia do campus de Cascavel em relação a esses modelos. E eles acharam que a maior frequência de docentes de biologia tinham como visão a independência. Então era ciência para um lado, fé para o outro, está tudo certo, não tem conflito e bola para frente. Né? Então, é interessante que tem esse estudo para a região.
Claro, é um ponto específico ali na biologia, em Cascavel, mas eu imagino que seja também comum entre cientistas cristãos que não estão muito envolvidos nesse tema. Tá? No entanto, a tese do Polkinghorne é a tese que ele chama de One World, né? Não exatamente nesse artigo, mas ele tem um livro sobre isso, de que ele trata a realidade única. Então não existe esfera da ciência nem esfera da fé. A realidade é única e a ciência vai dar respostas de uma parte dessa realidade e a fé, ou a religião, a teologia, vai dar respostas para uma outra parte da realidade. Um vai falar como, outro por quê, e elas têm que ser respondidas simultaneamente. Tá certo? Então, né, quando a gente for ver a tipologia dos modelos, esse é o modelo de diálogo. Tá? Dos 4 modelos lá do Barbour, esse é o modelo de diálogo, que ele pressupõe o seguinte: ciência tem as suas características, fé tem as suas características, mas a realidade é única. Então, em algum ponto, elas têm uma convergência e uma ressonância. Tá? O que a ciência descreve, às vezes, e muitas vezes, tem a ver, né, com a fé, com a criação, etc. E essas coisas têm que ser estudadas juntas. Então, essa é a visão, realidade única, né? Eu que traduzi, na verdade, a tese é do One World. E esse é um eixo muito importante no trabalho do Polkinghorne. Para descrever essa tese, ele usa muito a metáfora da chaleira, né? Então, ele, da área física, ele pergunta da seguinte forma: você colocou água, né? Tem água fervendo em uma chaleira, ali deve ser um fogãozinho elétrico, né? Mas, de qualquer forma, você pode perguntar como essa água ferve. E aí você pode responder da seguinte forma, né? Você tem uma fonte de calor, o calor é transmitido aí, né, para a chaleira, para a água, as moléculas da água aumentam sua energia cinética, né, aumentam a sua energia, em uma dada temperatura, num dado ambiente, a velocidade cinética das moléculas é tão grande que ela muda de estado, de líquido para gasoso, e, portanto, a água ferve dessa forma. Né? E aí, a metáfora continua na seguinte pergunta: por que a água está fervendo? E a resposta é: porque eu quis fazer um chá, alguém quis fazer um chá. Então, a realidade é única, né? A realidade é única, mas o mecanismo é um e o propósito é outro, tá certo? E entender o mecanismo não finda, não esgota o significado ou o propósito. Então, o fato de eu entender que as moléculas entram em fusão, né, evaporação, não acaba com o significado, não explica o propósito daquela chaleira. Né? E, portanto, a gente tem aí a teologia e a fé explicando parte da realidade, que é uma parte que nos diz respeito a propósito, são aquelas grandes questões, né? Aquelas questões de origem e propósito que a religião, principalmente a cosmovisão cristã, consegue nos entregar com muita coerência, certo? Então, nessa tese dele, nessa visão, a gente tem essa ideia da realidade única. Então, tem uma interação mútua, as coisas são complementares. Então, o que a Bíblia traz para nós e o que a ciência nos mostra, elas são complementares. E essa, me parece que, para um cientista que tem uma busca honesta pela verdade, que um cientista que quer reentender a realidade de forma integral, seria uma abordagem muito interessante. Né? Inclusive, eu acho que essa discussão da realidade única e entender a relação ciência e fé, ela ajuda muito o cientista a fazer uma ciência melhor.
porque ele acaba entendendo quais são os limites da ciência, tá? Até onde que a ciência vai e o que a fé, a teologia, consegue explicar da realidade que a ciência não consegue. Então, por exemplo, a origem do universo, né? Então, é o que a ciência pode investigar. Hoje a gente tem um conhecimento muito profundo da teoria do Big Bang, né? Também conhecida como modelo cosmológico padrão. Então, né, a ideia é que teve uma singularidade, a partir daquele, toda a massa e o tempo começaram naquele momento, e uma expansão, né? Do ponto de vista teológico, aquilo é a criação. Para entender a criação, ela é inacessível à ciência. A ciência ela trata apenas da parte física, né? E não da parte de propósitos, né? Mas o que eu quero mostrar aqui não é tanto essa ideia, mas sim o como o conhecimento sobre o Big Bang ele está de acordo, né, com por exemplo, a ideia de criação. Né, no Big Bang, na teoria, eles pressupõem uma singularidade onde toda a massa do universo estava concentrada, né? Era um negócio tão denso e a partir daí começa a se expandir. Porque antes, né, antes da teoria do Big Bang, a ideia é que o universo era eterno. Inclusive Einstein achava que o universo era eterno e para ele a ideia do Big Bang remetia muito a um criador. Né? Ele tem uma conversa documentada com o Lemaitre, que foi quem propôs a teoria do Big Bang, que fala exatamente isso, que a teoria do Big Bang ela remete muito a um criador. Claro, né, transpassando a ciência, né, transpassando aí a ideia de explicar a realidade. E o sucesso da ciência, né, ela tem muito sucesso, por quê? Porque o recorte é muito bem definido da realidade. Então a ciência ela trata com o mundo físico, material. Tá? Existem metodologias confiáveis, existem atitudes e atividades epistêmicas que as comunidades fazem, por exemplo, de fazer um experimento, refazer o experimento, uma metodologia que a pessoa possa refazer, testar. Quando você vai publicar um artigo, enviar para pares, os pares analisam. Então, a ciência ela tem um recorte, né, uma área de atuação muito definida. E ela é boa nisso. Tá? Ela é boa nisso. E o sucesso dela também é porque ela tem limites. A ciência ela não consegue explicar o sobrenatural. Ela não consegue explicar coisas últimas. Ela consegue explicar coisas físicas, né? Mas, por exemplo, a ciência ela nunca vai provar ou desprovar ou mostrar que Deus existe. Ela não vai provar que Deus existe. Porque a existência de Deus não é natural, ela é sobrenatural. E a ciência ela tem um recorte metodológico que não trabalha com coisas sobrenaturais. Então, o sucesso da ciência ela está nisso, né? Em ter essas questões. E aí o Polkinghorne chama questões de limite, que são questões que a gente descobre na realidade física e que elas avançam por interpretações que vão além da ciência, né? Que a gente precisa aí da religião para poder interpretar. Tá? Eu vou avançar um pouquinho aqui. Vamos lá. Um dos temas que ele traz para nós é a teologia natural, tá? Pessoal, isso aqui é um universo à parte, assim, é um ramo muito grande, importante também, a discussão de ciência e fé. Basicamente, né, muito sinteticamente, é uma tentativa de aprender alguma coisa sobre Deus a partir da natureza. Né? Então, a teologia natural, ela vem lá da época, né, um pouquinho antes de 1800 e pouco, de Darwin, o William Paley, principalmente, né, tem um livro famoso que ele trata disso. Então a ideia é o seguinte: vamos para a natureza e o que a gente consegue entender de Deus a partir da natureza. Isso também tem muito a ver, né, com a metáfora dos dois livros da natureza. Então Tomás de Aquino tem e também o Agostinho gostava de falar disso, a ideia de que Deus tem dois livros: a revelação escrita especial, né, que é a Bíblia,
e a revelação geral, que seria a natureza. Tá? Então tem alguns salmos que corroboram isso, mas de alguma forma os naturalistas, os filósofos naturais, eles achavam que poderiam, de alguma forma, entender, conhecer alguma coisa de Deus a partir da natureza. Tá? Então aí tem a questão da razão e investigação. Uma coisa interessante é que a teologia natural, ela tem a teologia natural clássica, né, Tomás de Aquino e William Paley, são dois autores importantes, mas que mais recentemente, né, ela tem mudado um pouco o escopo para o que a gente chama de teologia natural contemporânea. A teologia natural clássica, ela interferia mais. A teologia interferia na ciência, a ciência na teologia era uma coisa mais fundida, sabe? Uma fusão, uma síntese mais próxima. E o que a teologia natural contemporânea tem feito é uma separação, mas uma com ressonância, é entender aquela questão do diálogo. O que uma consegue mostrar um pouquinho da outra, mas sem muita interferência, tá? Essa que é a tendência geral. Então, até que ponto se pode conhecer alguma coisa a respeito de Deus a partir da ordem natural, uma compreensão iluminada e uma complementaridade. E dentro da teologia natural, ele apresenta duas questões. A inteligibilidade do universo e o princípio antrópico. Pessoal, cada uma das questões também é uma área enorme. Tem vários livros, cada área tem vários livros sobre o tema, né? Mas basicamente eu vou resumir, né? Talvez aí na discussão a gente consiga conversar mais sobre isso. Então a inteligibilidade do universo tem a ver com o seguinte, com o fato de que a gente consegue entender a ordem criada. Tá? Então, Einstein não era cristão, tá? Mas ele tinha essa frase conhecida e esse deslumbramento com a realidade, que era uma das coisas mais incompreensíveis a respeito do universo, é que ele é compreensível. Então, o fato de a gente conseguir entender ele por fórmulas matemáticas e descrever e etc., era para ele, né, né, eu acho bem interessante essa visão, um fato muito, muito impressionante. A gente assume isso como uma coisa natural. A gente faz ciência, descreve a realidade e ela está aí para ser descrita, né? Mas a gente entender isso, né, como que não é uma coisa de graça, uma coisa importante, eu acho que é interessante, né, que o fato do universo ser inteligível, a gente consegue conhecer o universo. E o princípio antrópico trata do seguinte, existe algumas, principalmente umas constantes físicas e alguns parâmetros quantitativos na física que indicam que o universo parece ter sido projetado para tornar possível a existência de seres humanos. Então é o seguinte, né, a ideia geral é o seguinte, se a gravidade fosse um pouquinho diferente do que é, se a força nuclear fosse um pouquinho, eletromagnética fosse um pouquinho diferente do que é, mas coisa pequena mesmo, não teria possibilidade de existir os componentes, o carbono, o hidrogênio, do jeito que é hoje para formar a vida. Então, é uma forma de olhar a natureza e pensar que, de alguma forma, né, as coisas estão muito afinadas para desembocar na existência do ser humano e da vida, né, de modo geral, do ser humano e na vida. Então, chama de ajuste fino, ou sintonia fina, e isso, né, traz para nós um termo aí de teleologia, que é um propósito. Então, o princípio antrópico, né, essas evidências tendem a mostrar que existe uma causa inteligente, que existe um criador que possibilitou todas essas combinações físicas, biológicas, químicas, para que a vida pudesse existir, né? E é uma forma de entender, uma característica que o Criador deu à criação. Então, eu não vou entrar nos detalhes para cada... Opa! O que está arriscando aqui? Para cada detalhe aqui da estrutura do universo... Eu apago isso aqui.
estrutura do universo, estrutura dos átomos, estrutura do núcleo, decaimento radioativo. Então, a parte de física é bem pesada e que o pessoal analisa todas essas variáveis quantitativas que deram origem a uma adequação para a vida poder florescer. O segundo tema, né? Então, o primeiro tema é teologia natural. O segundo tema é o tema da criação. Então, basicamente, por que as coisas existem? E quando a gente fala de criação, pessoal, é interessante lembrar que existe a criação do universo, que é a criação, né, do tempo, do espaço e das leis, e tem a criação da vida, que também é um contínuo, criou o universo e criação da vida, né? E nessa área, né, de criação, ele coloca aí a ciência correspondendo os mecanismos, né? Então, a ciência responderia, elaboraria questões sobre a teoria do Big Bang, a teoria da evolução e a religião, a teologia com os propósitos, tá certo? Aqui, pessoal, em relação à teoria da evolução, né? A gente vai ter aí um encontro só para falar sobre isso, né? Sobre criação e evolução, se elas estão de acordo ou não, como é que a gente consegue relacionar isso, né? Mas um conceito interessante que eu queria já deixar nessa primeira reunião é a diferença entre a teoria da evolução e o conhecido chamado evolucionismo ou darwinismo, tá certo? Por que eu digo isso? Porque a teoria da evolução, ela é científica. Ela tem evidências científicas de como que ocorre, né? Então, você tem uma população, ocorre modificações, depois de certas gerações, por reprodução diferencial, a população vai mudando, ok? Mas o evolucionismo, então, termina com ismo, ele é uma visão de mundo, é uma cosmovisão. E aí é que entra o perigo. Quando você assume que existe evolução, mas trata a evolução como uma lente que você enxerga a realidade. Tá? Então, o evolucionismo, ele é uma ideologia, tá certo? É uma ideologia baseada na ciência, mas não é ciência. Ela é uma cosmovisão. Então aqui diz assim, não existe criador que se importe ativamente com o mundo, humanos são puramente fruto de processos naturais, sem nenhuma direção divina, a moralidade humana é meramente o resultado acidental de influências ambientais, não há moral absoluta, etc. Então, pessoal, queria deixar claro, né, para nós essa questão. Tá? Evolucionismo, e quem conhece, né, e estuda a teoria da evolução não necessariamente é evolucionista, ok? E nem darwinista. Mas existem pessoas que são evolucionistas, e aí elas vão entender a realidade através disso. Só que a realidade em si, ela não é, ela vai além da ciência. Né? E para isso também a pessoa precisa, queria colocar outro termo aqui, que é o cientificismo, que é quando a pessoa tem a fé na ciência. Ela acredita que a ciência explica tudo. É o Dennett tem uns 4 aí, cavaleiros do Apocalipse, e defende o ateísmo científico, né, que é basicamente essa linha. Eles pegam vai dizer assim, o ser humano, ele nada mais é do que um... Pessoal, pra mim aqui tá travando bastante. Porque elas estão na mesma... Tá todo mundo ouvindo bem aí? Vamos aguardar um pouquinho aí, de repente melhora o sinal dele por lá. Para mim começou a dar uma travada aqui, daqui a pouco ele sumiu. Peter? Eu estou escutando vocês. Agora te ouvi. Nós ficamos um tempo sem te ouvir, Peter, e travou bastante. Se você puder retomar um pouquinho aí.
Estão ouvindo agora? Então, com esse slide, né, eu queria basicamente mostrar para vocês que para a gente começar a entender essa relação, essa questão de criação, é importante distinguir teoria da evolução, que é uma coisa consolidada na literatura científica e é científico, com o evolucionismo, que é uma ideologia. É um modo de ver, né, uma filosofia de vida, digamos assim. Então a pessoa assume, o que a evolução diz, eu vou assumir como sendo a realidade. Eu vou ver o mundo através desta lente. Então o evolucionismo, por exemplo, ele não consegue explicar por que a gente por que a gente ajudaria pessoas que têm deficiência mental, física. Que a partir da evolução, né, é o mais apto, é o que mais consegue se reproduzir, que vai se dar melhor. Então, mas é uma visão que existe, né, principalmente nos ateísmo, no ateísmo, neoateísmo, né, do Dawkins e companhia, eles trazem muito essa ideia. E tem muita gente, né, principalmente na biologia, que tem essa visão, principalmente porque não parou para pensar em outras coisas e porque acha, né, que a ciência ela pode dar respostas aí para coisas que vão além da ciência, tá certo? Eu acho que o Mikael, aí, eu tinha perdido aqui o poder de mudar slide. Vamos lá. Bom, já concedi o poder sem fazer nada, pelo jeito, viu? Obrigado. E aí ele resolve, né, esse tema da criação e da origem, ela é amplo também. Envolve, por exemplo, como que a gente vai interpretar Adão e Eva, ou o que aconteceu em Gênesis 1, 2, né? Mas o Polkinghorne, nesse artigo, ele encaminha para a relação com amor, né? Criação e amor. Atribui aí que Deus é um atributo comunicável de Deus, que Deus concede independência ao amado, e de certa forma ele assume, né, que teria sido um criacionismo evolutivo, né, por causa das mudanças. E ele fala da autodelimitação divina e também da permissão versus vontade, né? Isso aqui entra um pouquinho também naquela questão de por que existe mal, né? Ou por que se Deus é bom, por que ele deixa que o mal aconteça. Então, a gente pode discutir um pouquinho aí mais à frente, tá? Mas o tema criação não é, como os outros temas, não é aprofundado e de forma, né, que é mais ou menos isso que ele apresenta. E ele fala no final, né, sobre, no final da parte de criação, sobre um prognóstico fútil. Se você não tiver um propósito para o universo, o que vai acontecer? Ou ele vai colapsar ou ele vai esfriar. Esfriar por quê? Porque tudo começou toda a massa, a matéria do universo estava num ponto só, e agora está expandindo, e a expansão ela é termicamente negativa, né? Você perde energia com a expansão, e o destino do universo seria o esfriamento. O universo vai esfriar e vai acabar. Né? Então, para ele, não é uma resposta satisfatória, né? Do ponto de vista aí teológico e de propósito. Bom, aí ele trata do assunto de ação divina, né? Em relação à causalidade, imprevisibilidade. Tá? Eu confesso que esse tema, e o de milagre, é o que eu mais tive dificuldade no artigo para poder encaixar aí uma linha, né? Que ele não trata não traz muitos conceitos, né? Mas basicamente ele trata aí da ação divina. A ciência não estabeleceu o fechamento causal do mundo físico em seus próprios termos. Eu acho que para entender a ação divina, né, e ele coloca isso no texto, é interessante a gente entender quais são os modelos de visão de mundo, né? Então, nossa visão é essa aqui, ó, da esquerda, né? Então, é a visão teísta com T, né? Teísta. Que Deus ele é transcendente e imanente. Então, Deus transcende a realidade e ele interfere, né? A imanência de Deus, um atributo incomunicável, né? Do ponto de vista teológico, ele
afeta, ele né, mexe na realidade. O outro ponto de vista é o do deísmo com D, né? Então, Deus criou o mundo, existe um Deus criou o mundo, mas ele deixou o mundo tocar, como se fosse uma máquina. Né? É uma visão que existe bastante, né? Principalmente aí, quem fala aí de panteísmo e o universo conspira, essas coisas. E aí tem o secularismo, que não acredita que exista Deus, então ele não é nem transcendente nem imanente. Mas no artigo, né, ele fala principalmente do deísmo e do teísmo. Então, para nós, né, a ação divina, ela se dá como uma propriedade própria de Deus, que é imanente. Então, Deus, ele afeta a realidade. Existe pessoal que estuda como que isso acontece, né? Será que ele quebra as leis da natureza? Será que é um negócio lá nos átomos quânticos? Então, existe todo um ramo de estudo para entender como possivelmente Deus afetaria esta realidade, tá certo? E aí entra o milagre ele seria uma ação divina especial. Então ele entra na ação divina, mas uma ação divina especial, né? Normalmente marcado por ações peculiares contra o fluxo da natureza e eventos sobrenaturais com consequências físicas. Né? Então a gente tem milagre no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e, portanto, seria uma coisa, né, uma ação divina que tem consequências físicas. Ok? E para finalizar, pessoal, eu queria mostrar para vocês 6 livros que tem a ver com esse tema, tá? Não estou ganhando nada com isso aqui, é só uma recomendação de algumas referências. Umas eu usei para essa apresentação, outras tratam do tema, tá? Então esse aqui, o primeiro é do John Polkinghorne mesmo, em português, tá? Todos são em português. Explorando a Realidade, o entrelaçamento de ciência e religião. Então nesse livro, ele possivelmente, tá? Eu não li ele, mas possivelmente ele trata da tese da realidade única. Esse livro do meio é o Dicionário de Cristianismo e Ciência. É um livro referência, né? Então tem os verbetes sobre todos os temas e ele discorre bem, é super interessante. Se você tiver aí, ele está por volta de uns R$100 na Amazon, mas se você tiver aí uma verba, vale a pena, né? Já que esse ano a gente está só tratando com temas grátis, né? A ideia é que o ano que vem a gente parta para livros e, portanto, vai ter que desembolsar um pouquinho para comprar os livros. Esse ano, né, se você tiver um financeiro aí disponível, investe nesse livro. Esse livro aqui, ele não é de fé, ele é só de ciência. Inclusive esse Peter Medawar, ele foi Nobel, e ele fala dos limites da ciência, tá? Principalmente aquelas questões lá da metodologia e da virtude da ciência, ela ter um recorte muito específico. Teologia natural, essa é a contemporânea, tá? Então a do Alistair McGrath, também sou muito fã desse autor. Teologia natural, então ele vai falar sobre como hoje, né, as coisas podem ser estudadas com mais ressonância. Do McGrath também, o ajuste fino, então do princípio antrópico, então ele vai falar um pouquinho de teologia natural, e do princípio antrópico ele vai entrar a fundo os exemplos, né, físicos e químicos. E sobre criação, tem esse livro recente aqui que vai falar sobre as 4 visões cristãs sobre a criação. Criação terra jovem, criação terra antiga, criação evolutiva e design inteligente. Tá bom, pessoal? E com isso eu encerro aqui eu achei que ia ser mais curto, né? Até o Mikael me deu a dica aqui do número de slides, mas passou um pouquinho, eu queria ter falado uma meia hora no máximo, foi para 45 minutos, mas é isso aí. Essa é a nossa sinopse para a gente começar a discussão.